Em nosso estudo de hoje é a lição 32 do livro Calma, é a última lição desse livro, que tem como título Petição e Resposta. Quando te dirijas à divina providência rogando algo, não te permitas um mergulho na aflição improdutiva, capaz de conturbar-te o ambiente, retardando a concessão que desejas. Entenderás isso facilmente nas lições mais simples da vida prática. Se requisitas do carro uma velocidade mais ampla em face daquela que o trânsito recomenda sob o pretexto de pressa, inclinas-te indiscutivelmente para o desastre. Na hipótese de exigires da ponte o transporte de carga determinada com um peso muito superior à capacidade de resistência em que se estrutura, com a desculpa de urgência, é provável que a desmanteles. Quando espancas um vegetal impiedosamente a fim de senhorear-lhe algum fruto sob o pretexto da fome, estarás reduzindo muitas das futuras possibilidades da árvore em teu prejuízo próprio. Em te debruçando num poço, agitando-lhe o fundo com a desculpa da sede, unicamente lhe turvas o líquido, tornando-o inadequado à própria saúde. Em teus requerimentos à vida maior, formulando-os com cuidado e formula-os com cuidado e continua no trabalho que o mundo te conferiu, esperando pela manifestação do poder divino através das circunstâncias do caminho em que te encontras. Inquietação desnecessária atrasa o socorro previsto. Seja quais forem os obstáculos que te surjam à frente na expectativa de apoio que solicitas dos céus, não desesperes nem esmoreças. Se a resposta do mais alto aos pedidos que fizeste parece demorar excessivamente, é que a tua rogativa de certo reclama análises mais profundas, a fim de que futuramente não te voltes contra as leis da vida, alegando haver caído na imprevidência que terá nascido de ti mesmo e não do Senhor, que sabiamente nos reserva sempre o melhor. O título desse livro, que foi um livro maravilhoso da gente ter acesso aí durante esse período, pena que com pouquíssimas lições, né, apenas 32 lições, o título desse livro é Calma. Todas as lições foram direcionadas à maneira da gente obter calma nos percalços, nas provas que a gente tem nessa encarnação aqui no mundo como a Terra. E o Emmanuel começa, mais uma vez, de várias lições que a gente teve, ele chamando a atenção de que quando a gente se dirigir a Deus rogando alguma coisa, não permita que a gente entre na aflição improdutiva. A aflição, ela liga um sinal de alerta na gente. Quando liga um sinal de alerta, é claro que ela fisicamente aqui no nosso corpo vai estar oferecendo algumas transformações, adrenalina, vai fazer uma mudança aqui no nosso corpo. E o que o Emmanuel chama atenção é que quando esses sinais chegarem, é porque é o teu próprio mecanismo de defesa te convidando a ter um comportamento que busque uma solução para o problema. Agora, se eu começo a entrar numa aflição que seja improdutiva, eu não busco a solução para o problema, o que vai acontecer com a gente é que a gente vai entrar em alguns desastres, como o Emmanuel enumera algumas questões bem simples, bem cotidianas. Só uma que escapa um pouco à simplicidade da natureza. Ele fala do carro. Quando você quer o carro com muito mais velocidade do que aquela que o trânsito recomenda, o que a gente pode estar colocando em risco? A gente pode estar entrando num caminho para ter um desastre. Por quê? A gente entrou na aflição, né? E durante esse período que a aflição tem, a gente está buscando mais velocidade ainda, ao invés de buscar a calma, ao invés de buscar maneiras de a gente consertar o que está acontecendo. Ele vem falar aqui também, né, na hipótese de a gente estar atravessando uma ponte que suporta só um determinado peso. Eu estou com muito mais peso do que a ponte suporta. E ele vem falar, vai bater a aflição? Bate, mas aí eu, com a desculpa de urgência, eu quero passar nela com urgência. O que vai acontecer? A ponte pode desabar. Né? É melhor que essa aflição seja produtiva, a gente retorne enquanto há tempo. E depois ele usa mais dois exemplos, só para a gente poder fazer referência. Ele fala que de um vegetal que a gente, de maneira impiedosa, começa a martelar de alguma maneira para poder retirar algum fruto.
e com isso a gente impossibilita que a árvore no futuro dê a mesma quantidade de frutos ou frutos com a mesma qualidade também. É coisa de campo mesmo, coisa que hoje as pessoas que têm a vida aqui na cidade quase não vivem essa realidade. Uma outra realidade que ele fala, a água do poço, quem tem poço, seja o poço artesiano, seja aquele poço comum, seja uma cisterna em casa, o que a gente observa? Que as impurezas elas vão descendo, elas ficam no fundo e a água fica cristalina. Então a pessoa quer beber a água, a pessoa vai pegar aquela água ali por cima. Hoje, assim como na época também, que era muito utilizado na minha infância, né, as pessoas, além do poço, usavam o filtro. Né? Claro, as várias possibilidades de filtro que a gente tem hoje. Na época era filtros de barro, tinha gente que colocava 2 filtros. Agora, se você, no momento da aflição, você começa a mexer aquela água, você vai pegar aquelas impurezas do fundo e vai modificar a coloração da água, você vai poluir a água. Por isso que até se recomenda que de tempos em tempos a caixa d'água, a cisterna, o poço, eles têm uma limpeza, porque as impurezas vão ficando no fundo. E Emmanuel vem trazer essa reflexão para a gente, para dizer o seguinte, quando tiver os requerimentos para o mundo maior, e como é que são esses requerimentos? São através das orações, dos nossos pedidos. E ele fala assim, formula-os com cuidado e continua no trabalho que o mundo te conferiu, esperando pela manifestação do poder divino através das circunstâncias do caminho que te encontra. Porque às vezes eu estou pedindo aqui um carro mais veloz e esse carro vai me levar à ruína. Eu estou pedindo para passar uma coisa muito pesada pela ponte, a ponte vai romper. Eu posso estar destruindo o vegetal, eu posso estar contaminando a água do poço. Ele vem falar para a gente, formula os pedidos com cuidado, pede com cuidado e continua no trabalho, continua fazendo o trabalho. E vamos ver, né? Porque ele fala inquietação desnecessária até atrasa o socorro previsto. Inquietação desnecessária atrasa o socorro previsto. A questão é, a gente tem que fazer por onde. Eu lembro aqui que há pouco tempo eu falei num dos estudos que eu passei pela experiência de ficar preso dentro de um elevador. E quando você está preso dentro do elevador da maneira que eu fiquei, eu teria 2 posturas. Eu poderia ter uma inquietação desnecessária, improdutiva, uma aflição improdutiva. O que é a aflição improdutiva? Senta, chora, começa a sentir fobia, começa a ter um monte de problema. E por que eu voltei nesse exemplo? Porque eu tomei conhecimento de uma pessoa também que ficou presa agora por quase 1 hora dentro do elevador, e que quando o elevador foi aberto, ela estava muito suada, porque ela tinha dado muita pancada para fazer barulho e gritado por socorro também. Quer dizer, foi uma aflição, mas não foi uma aflição improdutiva. A gente tem que conseguir encontrar recursos, forças. A gente tomou iniciativa, a gente vai colocar o nosso raciocínio em dia, vai ter também a intuição dos espíritos nos ajudando. Seja quais forem os obstáculos que te surjam à frente, na expectativa de apoio que solicita aos céus, não desespere, nem esmoreça. Foi feito o pedido, continua fazendo a tua parte, que aquilo que está reservado para a gente vai chegar para a gente na hora certa. Mas, mais uma vez, não significa que é aflição improdutiva. Eu pedi, continuo o meu trabalho, continuo agindo, continuo trabalhando. Se a resposta do mais alto aos pedidos que fizeste parece demorar excessivamente, é que a tua rogativa, né, ela faz parte daqueles requerimentos que demandam um pouquinho mais de tempo para ser analisado. Acontece muito aqui com a gente, aqui na nossa vida também. A fim de que futuramente não te voltes contra a lei da vida. A gente pode lembrar que muitas das vezes, se a gente perceber, a gente pode estar pedindo veneno que vai comprometer toda a nossa existência. Mas o Pai que está lá nos céus e nossos amigos espirituais, eles sabem muito bem quais são as nossas necessidades e vão nos orientando nesse caminho também. Então ele fala aqui, alegando haver caído na imprevidência, que terá nascido de ti mesmo e não do Senhor. O Senhor, sabiamente, ele nos reserva sempre o melhor. São lições que a gente agradece muito, que foram de muita utilidade, são de muita utilidade. Fica o texto, né, sempre junto com os vídeos, porque a gente sabe que a gente não é dono da verdade, todos aqui somos aprendizes e muito aprendizes do Evangelho de Jesus ainda, mas as reflexões do Emmanuel para que a gente possa buscar calma e paz para o nosso coração são imprescindíveis. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.